Ítalo, você viu se você tá com os limpadores de áudio aí do Discord ativos, Deixa eu ver. os redutores de ruído? Por que você tá ouvindo ruído, ô Fernando? Não ruído, mas aquela voz estranha no microfone. Acho que é só o microfone que não é muito bom mesmo, né? Eu acho que é. Não, mas tá tudo bem, dá pra entender. É o microfone vagabundo. Pô, eu tinha dois, só que os gatos quebraram. Os dois. Gato é complicado, velho. Sim, mano. Pô, esses dias a gente tomou uma notificação aqui por conta. A gente tinha 3 gatas, uma chegou a falecer agora há pouco tempo. Aí ficou a única que não tá castrada e o macho. Eita. Aí essa que não tá castrada entrou no cio recentemente e ela tá subindo no armário pra ficar miando lá. E dela Ai, cisma meu de Deus. querer pular do armário depois, só que ela sempre derruba umas 35 coisas no tempo que ela tá lá em cima, na hora que ela vai descer. Caraca. Aí ela decidiu fazer isso várias vezes às 3 da manhã. E vocês não quiseram castrar ela? Não, a gente não pode castrar ela porque ela tá no cio, né, cara? Ah, não pode castrar quando ela está no Será? cio? Não pode castrar quando ela tá no cio. Ah, tá. A Putz, gente já tem que marcou esperar. a castração, tem que esperar, na verdade tem que esperar até um tempo depois que ela sai do cio, meu Deus. porque o cio do gato é um negócio meio louco, ele pode durar uma semana, um mês, é aleatório. É verdade isso, tá? Não é mentira. Sim, sim. Nossa, que horror, velho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas. Aqui quem fala é Jonathan, anfitrião desse programa, mas não dos espíritos que nos atormentam. E você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. E hoje estamos aqui com o cara que me apresentou o meu filme de terror favorito. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Fernando Alves e disponha. E hoje temos aqui também o meu amigo de longa data, estudioso de mentes doentias. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Ítalo e sou psicólogo. Boa! E por último, meu colega de profissão, diretamente dos bastidores da RPG Next. E aí, pessoal, sou o Vitor e o meu maior medo é cair de moto e me ralar todo. Foi um meme? Algum meme? É um meme, pô. Gente, vocês sabem a Ludmilla, né? Sei. Então, ela foi numa entrevista, aí a pessoa pergunta pra ela: Meu grande medo. Cair de moto, se ralar. Caraca, é verdade, pior. Boa. Acho que minha esposa teria pegado esse meme. Quando vocês falaram lá do tema, eu só conseguia pensar nisso. Tipo, quando você botou medo, eu só conseguia pensar na cabeça. Cair de moto e ralar todo. Cair de moto e ralar todo. Então, como vocês viram, hoje a gente tá aqui pra falar sobre medos, sobre terror. Lá atrás, no nosso antigo programa, a gente gravou um episódio sobre medos. Se você quiser, inclusive, ouvir, é só pesquisar aí, Neuronautas, Medos, episódio número 14, foi lá um dos primeiros. E esse episódio aqui vai ser meio que uma continuação, né? A gente vai acabar abordando alguns assuntos semelhantes, mas eu preparei uma pauta aqui que vai abordar muita coisa que a gente não falou lá, beleza? É um soft reboot. Soft reboot, boa. É um despertar da força. É o nosso maior medo concretizado, né, mano? Que a trilogia nova do Star Wars é canon. Nossa! Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Então, eu quero começar aqui com os nossos convidados, perguntando para eles, né? A gente falou, eu e o Fernando, no último programa, sobre nossos medos pessoais. Então, eu perguntar aí para vocês. Vocês têm algum medo, assim, grande de algo? Alguma fobia, sei lá? Diz aí, Vitor, começa aí você. Cara, então, eu quando era mais novo, eu tinha muito medo de altura, que é muito contraproducente para mim, porque eu tenho 2 metros de altura. Olha só. O cara tinha que andar agachado, né?
Eu andava imitando macaco com o dorso da mão no chão, sabe? Tô brincando. Eu perdi esse medo de uma maneira muito curiosa, cara. Eu perdi esse medo quando me empurraram de um bungee jump. Nossa. Caraca. Em São Paulo. Terapia de choque, hein? Não, como é que você teve coragem de colocar já o equipamento de bungee jump? Né? Eu fui pelo meme, cara. Eu não ia. Eu cheguei lá em cima, eu subia até o local, sem sacanagem. Eu subia até o local, minha perna tremia. Desde então, a minha vida é outra. Que libertador. Eu te entendo, amigo. Eu tenho 1,87 e eu também tenho medo de altura. Nunca curei o medo, na verdade. Te falta um bungee jump. Teve, inclusive, uma vez que eu tava lá no sul, tem uma atração, uma ponte suspensa com um chão de vidro. E, tipo, e aí você vai andando pela ponte olhando pro penhasco embaixo, saca? Eu ia com calma, mas os meus pais, eles estavam, tipo, minha mãe tava andando de 4, com medo de cair. Caramba. E você, Ito? Deixa eu pensar, quando eu era mais novo, por incrível que pareça, eu tinha medo, sabe de quê? De aranha. Aranha. Por quê? Eu sempre gostei muito de ver Net Geo, né? History, Net Geo. E aí eu lembro que quando eu tinha, sei lá, acho que uns 8, uns 9 anos, tava passando, tipo, documentário de Viúva Negra, né? E era aqueles documentários bem sensacionalistas, tipo assim, levou a picada e tu morreu na hora. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E eu fiquei um bom tempo assim, tipo, toda hora que ia calçar um sapato, eu ia ver, batia o sapato, fazia ali o que eles falavam, você vai fazer isso, vai evitar isso. Eu fiquei um tempão. É isso, depois passou um tempo, e aí fui entendendo que não era bem assim, né, que não era desse jeito, e aí foi passando. Eu acho que hoje nenhuma fobia, assim, por enquanto. Boa. Olha só. O cara é o próprio Demolidor, o homem sem medo, né? Pô, cara, isso aí tem uma história engraçada. Isso. Na faculdade a gente teve uma aula sobre isso, sobre fobias. Porra, e eu fiquei assim, porra, eu não tenho nenhuma fobia. Tipo, claro que se acontecer uma situação, sei lá, extrema, eu vou ficar com medo, sei lá, se eu for assaltado, a mão armada e tal, muito provavelmente eu vou ficar com medo. E nisso eu não consegui pensar em nada na aula. Eu quase fui expulso da aula, porque eu não falei nada, tipo, eu não falei que tinha, né? E aí a galera ficou brava comigo, eu não pude participar da atividade, falou, não, pô, tu não vai participar, tu não tem medo de nada, tu é um fodão, tu vai ficar aí no canto esperando a atividade. Aí eu fiquei lá só vendo a galera e é isso, né? Cara, isso é realmente o bullying reverso, né, mano? Caraca. Não me acolheram. Eu acho que eu vivencio o problema oposto do Ítalo, cara. Eu acho que eu falo demais, é isso. Uma vez, falando de ser expulso de sala, cara, eu fui expulso de sala pelo meu professor de economia na faculdade. Ele começou a falar sobre a crise americana, o que criou a crise americana, o Primes. Perguntou, turma, o que são os Primes? Aí eu quietinho no meu canto, são os líderes dos Autobots. Aí, ó, realmente. Aí ele, o quê? Aí eu, devia ter falado nada, né? Aí ele, repete, são os líderes dos Autobots. Aí ele riu, saiu de sala. Ele realmente me botou pra fora de sala. Caraca, mano. Aí vocês aprenderam um novo medo, que é o medo de não formar. O medo que eu deveria ter tido era de não ser o engraçadinho da turma, né, cara? De evitar alguns problemas. Quando você não sabe ainda, né, se o professor ele tem humor ou não. E o pior que esse cara, ele é muito gente boa. Hoje ele é meu amigo, mas na época não era. Eu acho que dá até pra puxar um tema aí do que o Ítalo falou, que é a diferença de medo pra fobia, né? Porque a gente até comentou isso brevemente na última gravação. Quando tu tá num lugar e tu vê um animal perigoso, um urso, um jacaré, pô, obviamente tu vai ter medo, porque tu sabe que aquilo ali é um perigo, se não fizer nada, né, tu pode morrer. É muito diferente de uma fobia, eu acho, né? A fobia ela é mais irracional, né? O que vocês acham? Cara, eu vejo bem como natural, assim, do jeito que você falou. O medo de algum predador, de algum bicho que pode gerar algum dano a você, né? Ele é um negócio mais instintivo. Inclusive, eu até coloco, né, por exemplo, o medo de bichos menores do que a gente. Por exemplo, cobras ou aranhas, escorpião. Eles são venenosos, né? Talvez eu esteja falando o termo errado. Acho que não é venenoso que se fala. Peçonhento. Peçonhento, isso. São bichos peçonhentos. E acho que é normal e natural também da gente dar uma retraída por conta disso. Mas, por exemplo, a fobia sendo um negócio mais irracional. Por exemplo, barata.
que tem uma galera que tem, inclusive. Aham. Ou, sei lá, insetos no geral, ou mesmo os peçonhentos ou venenosos, e a galera tem medo, né? Eu acho que se encaixa bastante no que você falou. Essa parte é super legal, assim, da gente discutir, tipo, medo e fobia. Normalmente, a gente pode pensar a diferença muito na relação que esse estímulo tem, assim, a magnitude dele, por exemplo. O medo, a gente associa muito com essas situações. Vou ser, sei lá, fui assaltado, fui de um animal perigoso. E essa resposta, ela libera uma série de hormônios dentro do nosso corpo. E aí a gente vai ter duas respostas primordiais, que é ou você foge, ou você luta. Uhum. E é super legal que você vê essas respostas em animais, como elas funcionam de forma totalmente diferente. Aí você vê animais que se fingem de morto, né? E aí, quando eles estão ali no medo, é fuga. Aí eles se fingem de morto. Ou animais que travam alguma parte do membro. Por exemplo, tem alguns... Acho que é antílope. Quando eles ficam com muito medo, eles podem travar a parte de trás ali. Ou o contrário, né? Por exemplo, se você tá na rua, você e uma pessoa que você gosta, e aí, sua esposa ou namorada, e alguém vai fazer mal pra ela, uma pessoa que, o fulano é sempre de boa, nunca bateu em ninguém, nunca foi agressivo, e de repente tá lá a pessoa sendo mais agressiva ou defendendo, né? Então a gente tem essa resposta ali de luta. Uhum. A fobia, ela realmente está relacionada a essa questão mais irracional, né? Quando a pessoa, ela acaba associando uma série de eventos com aquele evento específico. E aí, infelizmente, esse evento específico, ele vai sendo generalizado para outras situações que são semelhantes. Então, às vezes, aquela pessoa que tem muito medo de barata, ela não tem só medo de barata, mas ela tem medo de todas as sinalizações que remetem ali na cabeça dela, ou remetem para ela a barata no passado. Então, se ela vê uma foto, ela fica com medo. Se ela vê um filme, ela fica com medo. Se alguém pega a barata de borracha e joga, ela fica com medo. E aí é um tipo de resposta que a gente não consegue controlar na hora. Por quê? Ela está muito relacionada com esse comportamento que a gente, né, pode chamar de respondente. Que os hormônios, eles estão lá no alto e a gente não consegue racionalizar. E aí a gente perde o controle. Muitas das vezes a gente age assim, entre aspas, por impulso. Uhum. Tem uma terceira, talvez, aí você me diz, uma terceira opção, que é a pessoa que congela, né? Tem gente que não consegue, não tem nenhuma reação, né? Nem fuga, nem ataque, não é? Tem. Essa parte de congelar, ela entraria dentro da fuga. Porque, querendo ou não, é uma forma de você evitar o estímulo, sabe? Você tá ali tentando evitar o estímulo. Não é a forma mais funcional, porque, querendo ou não, você pode... Depende da pior, né? Dá uma... Só que é como se fosse fingir de morto também, sabe? Você congela assim... sim. Cara, e tem umas relações também super legais, porque normalmente quando a gente tá com medo, ou a gente tá estressado, a gente tem algumas liberações hormonais que também estão relacionadas com a ansiedade. E aí, quando a gente tá em situações ansiogênicas, ou situações de muito estresse, a gente tende a agir de forma mais impulsiva. Tem até umas curiosidades legais relacionadas ao filme, sabe? Tipo filme de terror, que muitas das vezes as pessoas... E aí, depois a gente pode até ver se tem uma correlação científica mesmo, né? As pessoas que gostam de filmes de terror, elas têm uma certa tendência a tolerarem um pouquinho mais situações estressantes, situações ali que geram ansiedade, porque o filme brinca com isso o tempo todo, né? Então ele vai gerando uma série ali de sensações e vai liberando uma série de hormônios. A gente vai passando ali por uma montanha russa. E quando você sobe muito ali a magnitude do estímulo, você tem duas respostas que foram selecionadas ali filogeneticamente, né? Que é fugir ou lutar. E aí o travar, ele pode entrar nisso. Na hora que você trava, você fugiu. Não conseguiu lidar ali com aquela situação. Maneiro. O que você falou da questão da fobia, de vários fatores associados à barata que causam essa resposta de pânico na pessoa, é o que a gente chama famosamente de gatilho, né? Isso está me dando gatilho, né? O meme, né? E essa palavra, ela também, a galera gosta muito de usar, gosta não, né? A galera usa muito na clínica com medo e também com ansiedade. Por quê? Isso é uma coisa muito curiosa dentro do comportamento humano. Porque quando a gente tem um estímulo que ele tem essa função de fortalecer um comportamento, ele fortalece também as outras coisas que estão envolvidas. Então, às vezes, por exemplo,
você praticar um esporte ou fazer um movimento específico dentro daquele esporte. Quando você faz um movimento e a pessoa elogia você, não é só aquele movimento que está sendo fortalecido, mas, por exemplo, a relação com o grupo daquele esporte que você pratica também está sendo fortalecida. E aí isso se generaliza para outras situações, como, sei lá, assistir uma luta ou assistir um vídeo daquele esporte que vai me fazer ficar melhor, ou que eu posso, sei lá, observar e aprender um pouquinho para executar um movimento também legal, também é reforçado pelo aquele elogio que o professor, né, na aula ele falou, você fez muito bem. Uhum. E para as coisas, entre aspas, negativas, né, ruins, também acontece. Então, muitas das vezes a pessoa, ela andou no bequinho, aí ela foi, o cachorro foi lá e mordeu ela. Então, o que acontece? Toda vez que ela vai passando perto daquele beco, começa taquicardia, sudorese. Por quê? Porque o evento aconteceu naquele local, e aquele local que não tem nada a ver, ele ganha essa função de gatilho. O ser humano é, ao mesmo tempo, uma criatura muito avançada e muito primitiva. Porque nós temos essa capacidade de reflexão, né, que nos diferencia dos outros animais, assim, esse pensar sobre pensamentos e imaginar, que vai além da própria necessidade de sobrevivência, mas ao mesmo tempo a gente é muito uma máquina que responde a estímulos, né? Assim, literalmente é a coisa mais banal. Racionalmente, não é todo dia, toda hora que vai ter um cachorro lá pronto pra te atacar, né? Mas aí é a sua cabeça. Beco ruim, beco tem cachorro. Tipo... Se eu ficar longe do beco, eu fico longe do cachorro. Acho que a associação, assim, ela é o que bate um pouco essa que você falou, né, Fernando? Tipo assim, o ser humano, ao mesmo tempo que ele é muito avançado, ele tem esse pensamento diferenciado, ao mesmo tempo a gente vive de estímulos e a gente reage instintivamente a eles, né? Eu acho que, sociologicamente falando, a gente traz isso de várias vezes, né? Sobre o quão o homem, ele tá fora do viver comum, né? Dos animais, como a gente se encaixa diferente dos animais, como a gente bota essa sapiência à prova, né? E no final das contas a gente é só mais um animal que tá lidando com esses estímulos e com esses medos e com esses instintos constantes, mas ao mesmo tempo a gente gera outros tantos medos e preocupações e estímulos pra gente também, né? A gente vive disso. Uhum. Essa semana, né, enquanto pensava no episódio, eu tava pensando também qual a origem, né, dos medos. Porque, tipo, cada medo tem uma origem diferente. Tipo, por exemplo, o Ítalo falou do medo de barata, que é uma coisa que eu tinha muito, né? Eu ainda odeio barata, mas não é uma coisa que me paralisa mais, né? Eu consigo matar de boa. E eu pensando assim, cara, não é um trauma. Não foi um trauma, acho que não é instintivo tu ter medo de barata, porque é um bicho muito pequeno. Eu acho que no caso da barata, eu fui ensinado a ter medo, né? Todo mundo, barata é nojento, ver a mãe gritando, a irmã gritando com medo de barata, eu acho que você aprende, né, a ter medo. Então eu acho que tem, né, várias formas de você adquirir um medo. Essa parte cultural ela é muito legal, né? Tem um estudo, inclusive, eu acho que é do Watson. Ele pega uns bebês e aí ele faz um experimento muito legal, que é o quê? Ele coloca ratos. Eu acho que foi anos 40, anos 50, então, pra galera entender, não tinha tanta ética, assim, né? Então, os experimentos dele eram feitos de forma um pouco... Aquela medicina raiz. Né? Um pouco, assim, ruim, no sentido de provocar, né? E aí, o que ele percebia? Que o bebê não tinha medo. E aí ele pegava o rato, pegava outros animais ali que provocariam medo em outras pessoas, e eles não têm. Por quê? Porque passa também por essa construção social. Então tem muitos elementos no qual a gente tem medo, até mesmo ansiedade, elas passam por esse processo de aprendizagem que a gente está inserido nessa cultura. E aí, por outro lado, um que é legal que vocês falaram, que é o medo de altura, ele não é cultural, né? Ele é filogenético. Então tem alguns que estão relacionados a uma questão filogenética, com um mecanismo de sobrevivência mesmo. Uhum. Porque a altura, obviamente, né, dependendo, você morre. Sim. E aí vai para sistemas mais primitivos, né?
o medo e a fobia, eles estão muito relacionados. Essa não é minha área de especialidade, mas por curiosidade, eles estão relacionados ao sistema límbico, que é uma das partes mais, assim, entre aspas, antigas, né, do cérebro. Uhum. E falando desse medo de barata, cara, eu não sei o quanto que é aprendido, porque, assim, eu acho que tem uma questão do medo de coisas menores que você ainda te causarem dano, saca? Porque, tipo assim, obviamente eu sou capaz de arrebentar, sei lá, um gato na porrada, um rato, sabe? Eu posso dar um pisão no rato e esbagaçar ele. Barata a gente mata aqui na chinelada, né? Mas se a barata voa, se ela faz aquele barulhão e vem na tua direção, ninguém te ensinou a pular pra trás e gritar. O rato também, o gato também. Tipo assim, é aquele princípio do tipo, eu sei que eu posso arrebentar com essa coisa, mas vale o esforço? Se isso se tornar um problema, tipo assim, eu quero que isso se torne um problema, o quanto que eu estou disposto a ceder pra ver, sabe? E isso existe demais no mundo animal. Essa questão você não vale o problema, essa questão de postura, do cachorro encarando outro cachorro pelo território, assim, mesmo menor, coisa assim. Porque talvez levar um bando de mordida, unhada, infecção, não vale a pena você ir pra cima do bicho, sabe? O medo também é pra preservar energia, recurso, talvez não dignidade, né? Mas... Uma coisa muito legal que não tem muito a ver com medo inicialmente, mas a gente tem uma certa predileção por sabores mais doces, né? Por quê? Porque filogeneticamente a gente seleciona, né, que os sabores amargos eles podem estar relacionados com algum tipo de veneno. E aí tem algumas situações que a gente acaba se comportando por causa desse aparato filogenético que a gente herdou e que foi selecionado. Só que aí o mais legal é que muitas das vezes a gente aprende e lê nos livros, lê nos artigos separado, mas não é separado. Então, ao mesmo tempo que você tem um comportamento que está no âmbito filogenético, você tem um comportamento também que está no âmbito cultural e no seu âmbito individual. Então, é como se você tivesse ali 3 variáveis acontecendo ao mesmo tempo. E aí, muitas das vezes, essa pergunta de tipo assim, quando começou? E aí, quando a gente vai pensar num contexto clínico, essa pergunta, para nós, muitas das vezes, ela não tem tanta função. Porque o mais importante não é quando começou, é o que você vai fazer agora, se você sabe disso. Quais são as alternativas que a gente pode ali resolver essa situação. Agora, antes da gente ir pro gênero terror, eu queria perguntar primeiro, por que a gente gosta de terror? Porque, tipo, claro, não no geral, né? Eu tô falando a gente aqui, mas eu sei que eu gosto, sei que o Ítalo gosta, o Fernando também. O Vitor eu não sei, mas ele tá aqui, eu imagino que ele deve gostar. Cara, eu vou te falar, eu não sou de assistir muito terror de jumpscare, não, mas eu gosto muito do terror mais psicológico. Sim, Eu gosto bastante, principalmente do filme. Livros eu gosto também, mas eu leio com menos frequência. Mas, assim, já li grandes clássicos de terror e tudo mais, mas fiquei por ali. Mas filme eu gosto muito do psicológico mesmo. É difícil um livro ter um jumpscare, né? Você vira a página, opa! Eu tava falando sobre filme primeiro, aí eu acabei falando do livro, mas assim, eu li, por exemplo, foi o Drácula de Bram Stoker, que é o clássico. Eu li o Monstro de Frankenstein, da Mary Shelley, né? Mary Shelley? Isso mesmo. Eu ganhei uma coletânea do Lovecraft, que problemático, mas são 1.300 páginas de livro. Caraca. Pô, é maravilhoso, cara, muito bom, sim. Não se preocupa, assim, problemático ou não problemático, ele tá morto, ele não tá lucrando com nada disso. Exatamente. A gente separa. No geral, exatamente. A gente separa ele do corpo. Eu entendo que ele é um fruto do tempo dele, tá ligado? Eu sei disso. Então, assim, não tem como desassociar uma coisa da outra, sabe? E tudo bem, já foi. A sociedade avança, e é normal. Hoje, como a gente aqui, com o pensamento crítico que a gente volta e lê aquilo ali, sabendo dos seus problemas. E tudo bem também. É o que eu falo, por exemplo, de ensino nas escolas de outros livros que também são considerados, como que eu posso falar, mais sensíveis. Que não envelheceram bem para as nossas sensibilidades modernas. Exatamente. Mas
por mim numa boa. Sei. Não, mas é até interessante você ter tocado no Lovecraft. Eu vi uma análise uma vez, num vídeo que tava fazendo justamente essa crítica do Lovecraft, e eles repararam que ele era racista e tinha essa questão do, sei lá, do protagonista branco, desbravar os horrores das religiões pagãs dessas pessoas de cor imunda, não sei o quê, e são sempre os primitivos, retratados como os adoradores dos deuses antigos, não sei o quê. Mas o interessante é que, diferente de outras histórias racistas, em que o homem branco triunfa e ele volta pra vida normal, o Lovecraft, a paranoia dele e o medo tinham nisso, sabe? Porque a pessoa não volta ao normal. Ela não consegue, mesmo que ela sobreviva ao encontro com os mitos ou com qualquer coisa assim, ela não triunfa exatamente, sabe? Ela volta afetada. Ela meio que descobre uma verdade que não é capaz de reverter. Como se ela descobrisse que as percepções da vida dela estavam erradas e tivesse que viver com isso, com esse trauma, sabe? E interessante falar que no final da vida, Lovecraft chegou a se arrepender, tipo assim, publicamente, ou quão publicamente era possível, né? De várias das suas visões. Uhum. E o curador da maior parte da sua obra, no pós-morte, né? Foi um amigo dele que era homossexual, inclusive. Ah, só? Caramba. Essa eu não sabia, né? Falando do contexto geral, eu perguntei aqui um pouquinho antes de começar pra minha esposa: amor, qual que é o seu maior medo? Aí ela virou e ela falou assim: o meu maior medo é daquilo que eu não conheço. Aí eu brinquei com ela e falei assim: foi assim que o Lovecraft foi cancelado. Mas faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Porque a gente vive um contexto que a gente está muito entremeado por nossas convicções. Uhum. Então a gente cresce numa sociedade, a gente cresce primeiro no nosso núcleo familiar, que tem as convicções dele. Aí depois a gente passa para o nosso bairro, que tem as convicções dele. Depois para nossa cidade, e assim a gente vai até chegar em níveis maiores. E quando a gente se depara com quem é diferente da gente em qualquer um desses aspectos, nesse ponto, a gente tende a recuar, a estranhar, a separar as coisas, né? Então a gente fala assim: pô, mas peraí, a pessoa tá, sei lá, andando no busão aqui comigo, mas, pô, eu não tô entendendo esse ritual que ela tá fazendo aqui. E a gente estranha isso. Então a gente tende a ligar esse estranhamento ao medo, né? Também. E eu acho que é muito disso que o Lovecraft traz nos livros dele. Uhum. Ele tá literalmente falando sobre culturas que ele não conhece, sobre pessoas que ele não conhece, mas diferente do geral, do padrão, como você falou, Fernando, ele não traz aquela história do homem branco redentor. E realmente não traz, tá? O meu interesse, inclusive, pelo Lovecraft começou advindo da série, do Lovecraft Country. Ah, sim. Que, pra mim, inclusive, é uma tristeza muito grande ela ter sido cancelada. Aí a gente vai falar do ator depois. Não, vamos pular. Sorte dela, né, que ela foi cancelada, porque imagina... Exatamente, porque se tivesse durado até hoje, já tinha acabado agora. Exato. Mas, assim, e a série era muito boa, e ela subvertia esse conceito, né? Ela trazia os medos do Lovecraft, mas colocava eles da perspectiva oposta, né? Então era esse julgamento que o Lovecraft trazia eu vou falar raças, tá? Mas não necessariamente raças, entenda-se nesse período aqui do raça, mas raça / religião, contexto, sociedades, etc., que eram diferentes da dele. Então eles subvertem a série, eu gosto muito, inclusive eu tenho que ler o livro Lovecraft Country, ainda não consegui ler. Ele subverte disso colocando a minoria que o Lovecraft julgava como centro dessa vez. E como se todo o resto tivesse um grande, entre aspas, complô de entender o sobrenatural de uma forma diferente, acuando ainda mais aquela minoria que já era separada, segregada. Então é uma visão muito legal pelo menos da série pra mim, por causa disso. Eu também gostei demais da série. É tudo isso que você falou. E depois a gente vai voltar, né, pros autores, né, a forma que eles lidam, mas eu acho que volta aquela questão, né? Por que a gente gosta, então, de terror, pensando nisso? Tipo, cada um tem seu estilo de terror favorito, provavelmente. E tem pessoas que têm completa aversão. Não leio nada de terror, não assisto nada de terror, não consigo. Tenho medo e tal. Mas a gente desenvolveu um gosto. Eu, por exemplo, tive medo por muito tempo e acabei desenvolvendo depois o gosto por filmes de terror, livros de terror. Sabe o que é engraçado? Vocês acreditam que quando a gente assiste filmes de terror, a gente libera dopamina? Eu tava pensando nisso. Olha que legal.
o que deixa o filme de terror tão legal e o porquê que muitas pessoas gostam e não gostam, né? Por que tem essa 880? Porque a gente tá numa montanha russa hormonal, né? Então você tem ali serotonina, você tem adrenalina, cortisol, endorfina. E aí, isso está acontecendo em diversos momentos no filme. E vão ter pessoas que vão gostar de passar por essa montanha-russa emocional. Uhum. Então, uma hora você tá lá, eita, caramba, que legal! E depois você tá, puta, o meu personagem preferido morreu. Isso provoca em nós uma série de relações ali hormonais e conexões ali também com neurotransmissores. Inclusive, eu tava vendo uma coisa muito legal. Por exemplo, se a gente pega um livro, uma série de livros, seja o que for, e a gente começa a ler, e a gente começa a conhecer a história, a gente começa a conhecer os personagens, e se afeiçoar com aquela história, seja no livro ou na série, as mesmas conexões que a gente faz conhecendo pessoas e se relacionando com pessoas é a mesma que a gente faz nos livros e na série. Olha que legal. Caramba. Então, tipo, se você lê um livro e gosta muito do personagem, e aí tem até um fenômeno que é super curioso, eu tava até conversando com um amigo que eu tava passando por esse problema, que é o que, quando a gente chega na metade de um livro, ou na metade de de uma série ou de um jogo, a gente para com medo do luto de encerrar aquela história, porque a gente entende que não vai ter mais. Tem muita gente. É por causa disso. Muito comum. Porque você faz conexões e obviamente, a gente não consegue distinguir essa conexão é real ou não. A gente faz porque é o nosso mecanismo, né? O nosso sistema nervoso ele foi programado, selecionado para fazer isso. E aí a gente faz essa conexão e não quer terminar. Aí o que a gente faz? Pode, né? A gente, não vou mais terminar de ler esse livro, vamos pro próximo livro. Cara, é literalmente relacionamento parasocial, né? Que você desenvolve com um pedaço de ficção. Eu passei por isso quando eu joguei The Last of Us 2, pô. Você não queria terminar o jogo? Não quis. Eu enrolei muito tempo pra terminar o jogo. Engraçado isso, mano. Eu nunca tive isso. Mas eu vejo tanta gente falando, né, que tem... Caraca. É luto mesmo. Rola ali um luto mesmo em relação à história e ao personagem. Eu tenho isso de verdade. Até hoje eu não terminei Planeta dos Abutres, cara. Por causa disso? É, bem isso, sabe? Chegou num ponto da história que eu não via esperança, tipo assim, inconscientemente, saca? Eu não queria ver aquela vida. Tipo assim, nos arcos dos personagens era tipo um ponto baixo e tal, as coisas não estavam parecendo positivas e não é um tipo de série tradicional. Então muita gente pode morrer e ficar morta, sabe? Uhum. Então eu quitei, sabe? Eu tô com aqueles episódios esperando até hoje. E tem quando a gente sabe que a série acabou também, sabe? Tipo, você não quer terminar de ver pra você não ter que passar pelo luto de ter terminado a série. Tem aquela... Cara, não é uma série, mas um anime que... Ele é um pouco, assim, acho que impróprio, mas eu gostava pra caramba, que é acho que é High School of the Dead. Of the Dead, isso, de zumbi e tal. Isso, de zumbi. Isso. E aí, a história é muito boa. E quando você termina, aí você quero mais. Aí você vai ler o mangá. Aí não, beleza, você lê só um pouquinho lá, sei lá, tem meio arco a mais. Aí acabou. Aí você, caraca, tá, sei lá, mais de 10 anos sem lançar. Por quê? O autor morreu. Aí você tipo, e agora? E a história? Como é que eu vou... Acabou. Aí, novamente, o luto. A galera do Berserk se sentindo representada agora. Eu acho que, inclusive, é por isso que o Martin não termina Game of Thrones, né? Porque ele não deve querer abandonar aqueles personagens. E eu aqui, mano... Esse é meu terror, que nunca sai o final dos livros. Pô, eu tenho esse terror também com as Crônicas do Matador de Rei. Nossa! Mano, não faz sentido. Por que não saiu esse livro ainda, né? Não, e detalhe, que o criador, Patrick, o autor, Patrick Rothfuss, ele fala que já escreveu esse livro quando ele tava na faculdade. E o maluco tá com, 50 anos hoje. Então ele escreveu esse livro há mais de 30 anos. E ele não libera o livro, de jeito nenhum. Eu acho que ele vai ter que morrer, mano, pra liberarem esse livro. Não, e sabe o que me deixa com mais raiva de tudo? É que ele tá escrevendo historinha pro Rick e Morty, pô. Sério? Sério. Não acredito. Ele é roteirista do Rick e Morty, aquele RPG que teve do Rick e Morty, ele foi roteirista também, e um monte de coisa. Caraca. Eu acho que ele chegou a lançar, acho que 1 ou 2 livros depois. Ele lançou o Bast lá daquele férico que é amigo do coach lá. Esqueci o nome dele. Spinoza, né?
E a música do Silêncio, da Auri, né? É isso, mas eu tenho fé que um dia ele vai morrer e aí os editores vão pegar os livros e lançar, finalmente. Ah, cara, eu sei que até acontecer isso aí eu já desisti Não, eu nem li o segundo por causa disso, porque eu falei, mano, esse cara, eu já vi que ele não vai lançar tão cedo. Eu vou esperar ele lançar, que aí eu leio de novo o primeiro e leio o segundo. Cara, assim, pode ler o segundo, que é muito bom, mas assim, não vale a pena você ficar nessa de esperar, não. Você vai se privar de ler um baita de um livro. Então, beleza. Então, vamos falar aqui um pouco, né, do gênero terror. Vocês lembram qual foi o primeiro contato? E o contato, quando eu digo contato, é tipo de consumir mesmo alguma coisa, alguma obra. Pode ser livro, filme, qualquer coisa do gênero terror. Eu acho que anos 2007, 2008, a gente não tinha muita supervisão, né? Então a internet, eu acho que pra galera dessa época era tipo, posso ver o que eu quiser. Ah, meu Deus. Meu primeiro contato com terror não foi filme, foi música. Inclusive, é uma temática super legal, eu acho. Metal. Tem muita banda que fala sobre eventos de terror. Então, desde o heavy metal, death metal e black metal. Black metal eu não curto tanto, mas heavy metal e death metal são os que eu mais gosto. Foi música, acho que Iron Maiden e aquele demôniozão na capa foi, caraca. Sabe quando você, tipo, nossa senhora, minha vida agora mudou da água pro isso. Muito bom. E o segundo foi Jason. Eu lembro, acho que eu tinha 10 anos, 11 anos, quando eu vi poxa. no SBT. Muito doido, porque eu lembro que a TV, acho que foi qual? Deixa eu ver aqui. Não foi o primeiro, nem o segundo. O X, com certeza foi o X. Acho que foi o X, mano. O X é o do espaço? É o do espaço. Pra gente falar do SBT, isso daí passava no SBT religiosamente. Direto. Esse daí foi um dos meus primeiros contatos também, cara. Acho que foi meu segundo ou terceiro filme de terror que eu vi, tá ligado? Que massa. Eu lembro que quando eu vi, cara, acho que tava no quarto da minha tia, na TV dela. Aí era um olho na TV e um olho na porta e na escada, que era um andar na época, né? Uhum. Aí vi, qualquer barulhinho, papá botava no desenho, via se alguém ia chegar, saía, voltava pro filme, até terminar o filme. Rapaz. Parabéns, mano, com 10 anos. O cara é isso aí, casca grossa mesmo, mano. Eu tive a lembrança aqui, eu vou falar, mas assim, vai ser mais pelo fato do medo que gerou do que um terror em si, porque não era terror. Uhum. Mas eu lembro que eu devia ter uns 6, 7 anos e eu tenho uma tia que é muito religiosa. Uhum. E ela arranjava aqueles DVDs evangélicos. Aqueles, na época não era DVD, perdão. Era fita cassete. Fita cassete não. VHS. E ela arranjou um VHS de um negócio falando de fim dos tempos e não sei o que. E cara, aí reuniu a família toda pra ver e vai todo mundo, não sei o que. Eu fiquei lá. Eu sei que em um determinado momento aparece um demônio no negócio. Eu entrei em desespero. Eu não conseguia dormir. Eu passei 3 ou 4 dias com problemas seríssimos de pesadelo por causa do demônio daquele filme evangélico que a minha tia colocou lá. Meu Deus, e mano. Sem sacanagem, foi o desespero na cabeça da criança, né? Isso aí. Eu acho, inclusive, falando assim, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com algumas coisas, porque, assim, na minha cabeça aquilo ali era a realidade total, velho. Uhum. E eu fiquei desesperado. Aí, depois de um tempo, eu entendi, melhorei, e eu comecei a tomar gosto de assistir um filmezinho aqui, um filmezinho ali, e os filmes que eu vi em sequência foram Chuck e o Jason X no SBT. Por isso que eu lembrei do Jason X. Boa. Interessante você ter falado do filme evangélico sobre o fim dos tempos. Todo evangélico tem um evento canônico da vida dele, especialmente evangélico brasileiro, né? Já sei. Em que alguém chega na escola bíblica dominical, né, na nossa catequese, domingo de manhã, as crianças estão lá juntas e o professor vai falar sobre um assunto bem sério, que é sobre Apocalipse. Aí ele vai explicar direitinho a profecia, aí vai falar dos 3 anos e meio de tal coisa, 3 anos e meio do sei o que, anticristo, tribulação.
tal e coisa, vai enganar todo mundo, microchip na testa pra fazer cartão de crédito e vai ser a marca da besta. Isso me deixou perturbado de um jeito durante muito tempo. Eu cheguei a perguntar pros meus pais o que a gente ia fazer na ocasião, sabe? Tipo assim, se o mundo começar a acabar, pra onde é que a gente vai? E aí, assim, eles tentaram me tranquilizar, falam, não é bem assim e tudo, assim, me explicavam. Porque outra tangencial, Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, é simplesmente um dos maiores campos de batalha de interpretação de texto da história, sabe, da teologia. É a cada versículo, cada palavra, cada tradução, cada ponto é disputado entre inúmeras correntes sobre o que quer dizer e o que já disse, o que está acontecendo, o que vai acontecer. O que a gente conhece hoje no meio evangélico como essa interpretação mais aceita de Apocalipse, né? É só uma delas, sabe? E tem outras que a gente conhece, que eu conheci depois, o Jonathan também conhece, que a gente viu que era uma coisa mais tranquila, mais metafórica do que literal. Calma, gente. Microchip, não, né? Inclusive, vamos lembrar depois de voltar nesse assunto de Apocalipse algum dia, alguma hora. Temos que fazer um episódio. Dá pra fazer um episódio só pra isso, só sobre isso. Exato. Mas falando sobre o fim dos tempos, a minha experiência, o meu primeiro contato com alguma coisa de terror foi uma série... tipo assim, eu tava na casa de amigos dos meus pais, eles tinham TV a cabo e tava tipo na Nickelodeon, alguma coisa assim. E aí tava passando uma das séries live action que era tipo Goosebumps. Sim. Só que não era o Goosebumps, era um outro. Mas eu sei que... E eu também não peguei o contexto, sabe, do episódio. Tipo, eu peguei andado pro final. Eu sei que nos últimos instantes da história, a menina lá, a protagonista, tava conversando com um amigo e um amigo tava de costas. E de repente, tipo, o cara tava de costas e aí na nuca dele, no cabelo, no couro cabeludo, abriu os olhos e a boca dele, sabe? Do meu cabelo. E aí surgiram, tipo, os pais do garoto de costas também, com o mesmo olho e boca saindo do cabelo. Todo mundo com Voldemort na cabeça. Tipo isso. E começaram a andar na direção da menina. E aí o negócio acabou. O episódio acabou, créditos e... Na minha mente, essa foi a primeira experiência de terror, porque foi a primeira vez que eu não consegui conceber um final feliz, sabe? Tipo, como é que essa mulher vai escapar disso? Aí a resposta, não escapou. Foi o primeiro contato com o terror que eu tive. Depois eu fui conhecer as coisas mais tradicionais de terror, né? De Sexta-feira 13, Fred, tipo, Hora do Pesadelo, aquele filme Sangreira que tinha na nossa época, né? Premonição foi um dos meus marcantes. Premonição. O primeiro Premonição eu vi, eu fiquei assustadaço. No SBT também. Se botar com a criança pra assistir, ela vai com medo de qualquer coisa, mano. Porque com premonição, qualquer coisa pode te matar, né? Exato. Não querendo ser meio mórbido, mas, porra, eu me divertia pra caralho vendo premonição, velho. Não, mas assim, depois que você cresce é muito engraçado. Porque são as coisas mais aleatórias, brother. Sim, mano. É um negócio muito determinista, tipo, se você tem qualquer senso crítico, fica um negócio muito aleatório, né? Então... Exato, o cara escorrega na banheira ao mesmo tempo que o fio da cortina arrebenta, aí enrola no pescoço dele e aí ele tá caindo e se enforcando no fio ao mesmo tempo, tipo... E a banheira tá toda escorregadia porque caiu sem querer detergente antes. Eu acho que o Premonição, ele é feito especificamente para colocar o terror nos estatísticos. Porque a probabilidade de acontecer qualquer coisa ali é ínfima. Mas não é zero. Então na saga de assistir, né? Todos os Premonição. Não tinha visto nenhum. Aí aproveitei que lançou 6 pra ver. E aí, toda vez que acaba um filme, a minha esposa fala pra mim: por que você faz isso comigo? É muito bobo, né? Ah, tá. Achei que ela tinha ficado com medo. Não. Por que você faz isso comigo? Com medo de fóssil. Eu acho que eu descobri aqui agora um novo medo que eu tenho, tá? Que é alguém me fazer assistir todos os Premonição que tem. A Premonição colocou um medo geracional, cultural, que logo vai entrar no genótipo, né? No gene humano, que é o de ficar atrás de carro com aqueles troncos mal amarrados, assim. Esse é o único que vale a pena. Esse é real, tem muitos casos, né? Mas assim, de fato ensinou uma geração a evitar esse tipo de morte, né?
Foi. Não. Não importa o que aconteça, você nunca fica atrás de um caminhão. Cara, eu tava tentando lembrar minha primeira experiência, né? Meu primeiro contato, né? Eu não consigo lembrar exatamente, mas eu consigo lembrar várias opções. Porque eu era muito cagão, então eu fugia de tudo possível de terror. Talvez, não sei, se foi minha mãe que botou esse medo em mim, não sei, ou só é instintivo mesmo, mas eu era muito cagão. No nível, tipo, a pessoa me contava a sinopse do filme, eu já tinha dificuldade pra dormir quando eu era criança. Caramba. E aí, provavelmente, meu primeiro contato deve ter sido uma dessas histórias de, tipo, de creepypasta, de, sei lá, contos de terror, né, que as pessoas contam. E aí não dá nem pra evitar, né, porque não é um filme, é um conto. Então, eu também lembro de ver A Casa Monstro, que é aí... A Casa Monstro. Casa Monstro, terrorzinho pra criança. Exato. É, sinistrinho. E vocês falaram aí desse negócio de terrores cristãos. Eu lembrei, mano, de um caso que acho que eu nunca contei no podcast. Que criança, departamento infantil, eu na igreja. Aí vamos passar um filme para as crianças, né? Devia ser pré-adolescente, né? Por aí. E aí, mano, eles passaram um filme que eu fiquei tentando achar o nome do filme, eu não consegui achar de jeito nenhum, eu vou pesquisar mais depois. Mas era tipo Jornada para o Inferno, era alguma coisa assim. Que era o quê? O cara, ele queria saber se existia, né, algo depois da morte. Aí ele faz aquele negócio de flatline, né, que tu força uma morte, né, uma parada cardíaca, que aí ele ia morrer e ver o que tinha do outro lado e depois iam trazer ele de volta. E aí nessa, mano, ele vai pro inferno e passa alguns minutos no inferno. E, mano, foi um terror, mano, por meses da minha vida, com cagaço depois de ver esse filme, mano. Ai, velho. Funcionou, né? Talvez não deixar as crianças com medo do inferno. Mas. Convenceu que não é um bom lugar. Quem pecar vai pagar. Quem pecar vai morrer. Quem pecar. Pois é, mas aí o momento que eu, né, comecei a gostar, né, de filmes de terror, de histórias de terror, foi, né, depois que me obrigaram, né, a assistir filmes de terror. Que eu tinha um grupo de amigos, eu acho que eu já contei a história, que eu tinha um grupo de amigos e eu queria, né, me entrosar com eles. Só que qual era o rolê deles? Era todo dia depois do culto dos adolescentes da igreja, eles iam pra casa de um deles assistir filmes de terror a noite toda. Caramba. Aí eu, putz, mano. O primeiro que eu assisti foi um filme bobão lá, que era o Krampus, né? Filme... Ah, meu Deus. Nossa senhora. Esse aí já me tirou um pouco do medo, que eu falei, pô, mano, isso aí não é terror, não, bota outro. Aí na segunda vez botaram Invocação do Mal 2. E é só jumpscare o filme é só jumpscare. Aí eu falei, mano, é isso que é terror? E aí eu fui perdendo medo. E aí eu comecei a apreciar, né? Tô aí hoje. E aí eu acho que a gente podia falar, né, talvez de vários gêneros de terror, vários tipos, né, de terror. Então, posso falar aqui um? Pode. Eu não sei, desculpa, quantos anos vocês têm? 28. Eu vou fazer 29 esse ano. Eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Um pouquinho, pouca coisa. Tenho 31. Mas eu lembro vividamente o hype que foi A Bruxa de Blair. Eu lembro, tipo, como hoje. Era um filme que eu tinha medo de chegar perto na locadora. Não, pelo amor de Deus, o negócio foi... E eu queria trazer isso, né, Rick? Porque eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia, no terror especificamente, são esses mockumentaries, né? Os... Found footage, né? Found footages. Mas não necessariamente found footage, tá? Pode ser mockumentary diferente também. Mas found footage eu gosto bastante. Pô, eu gosto muito da Bruxa de Blair ainda, do 1. Eu gosto muito do VHS. VHS? O VHS é não? VHS é o que tem várias histórias, né? Que tem várias histórias. Eu gosto muito daquele que é do prédio também. O REC. O REC, isso. Esse é bom, esse é muito bom. Eu tava tentando lembrar o REC, falei VHS, mas o VHS também é maneirinho. E eu acho muito legal o conceito de você pensar um filme de uma história contada a partir daquela pessoa ali, e esse conceito, e isso me faz imergir ainda mais na narrativa, né? Na construção narrativa da história. Então isso mexe ainda mais comigo. O fato de ser o famoso POV me deixa ainda mais dentro, e isso me deixa um pouco mais com medo ainda. Então assim, eu gosto mais desse tipo de filme. Por mais que não tenha necessariamente jumpscare e tudo mais, é o fato de você estar vendo aquilo ali. Um filme que fez isso comigo foi o primeiro Atividade Paranormal, eu acho.
que ele mostra um pouco disso e ele vive na expectativa, né? Ele te ganha na expectativa. Você tá sempre esperando que vai acontecer alguma coisa. E não acontece. E no finalzinho acontece, mas aquilo no finalzinho nem considero. Acho que esse tipo de filme dá uma sensação talvez de mais real, né? Esses de primeira pessoa, você disse? De primeira pessoa, de câmera. Porque, tipo, justamente como parece um documentário, sua mente, lá no profundo, eu imagino, né? Tô imaginando aqui, começa a achar que aquilo é um pouco mais real. Logo causa, às vezes, mais medo, né? Te deixa mais tenso, às vezes. Sim. O Primeira Atividade Paranormal, eu gosto disso. Isso brinca com um dos princípios do terror, que é a questão da geração da expectativa, justamente a criação do ambiente de terror. Isso é muito importante. Desses de POV, de câmera, o meu favorito é Cloverfield. Cara, eu gosto muito de Cloverfield. Legal. Muito bom, muito bom. E sabe um que eu acho que... Uma história que seria interessante pra fazer nesse estilo, cara? A gente falou de Lovecraft antes. Nas Montanhas da Loucura. Porque o livro, né, dentro da história, né, da narrativa, são as anotações encontradas da expedição ao Ártico que descobriu as ruínas e aqueles seres. E a galera, os últimos sobreviventes, anotando o que foi que aconteceu, sabe? Eu acho que dava pra adaptar aquilo pro, tipo, registro de uma missão que deu errado. Até a última parte. Uma versão um pouco mais moderna. Exato. E cara, eu fico pensando no final, que no final, um tá focado pilotando aquele avião, né, pra sair de lá, e o outro vê um tentáculo sair do gelo e fica perturbado. Aquilo dá muito pra fazer. Eu consigo imaginar super o shot disso, sabe? A cena. Tem um ponto. Combina muito. Mas eu acho, já que você entrou no tema de Lovecraft, a gente já pode falar do horror cósmico, né? Também. Exato. A gente entra num excelente nicho que eu vou abrir aqui com um Enigma de Outro Mundo, né? Cara, maravilhoso. O primeiro, né? Claro, não o remake. O original. O Enigma de Outro Mundo é brilhante, do John Carpenter. The Thing. Eu sempre fico com medo de falar o nome errado. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É uma mistura perfeita de horror cósmico, desse medo do desconhecido. É literalmente o medo do desconhecido, sabe? Esse princípio do terror, de não saber o que está lá fora, não saber o que está aqui dentro. Você tira toda a segurança do homem, sabe? Ao mesmo tempo que é um dos filmes mais sangreira, mais bem feitos que a gente tem no cinema, sério. Nossa, é muito de efeito prático, esse mano. Filme... Ele é o supra-sumo, eu acho. Esse filme não envelhece, brother. Ele é muito bom sempre. Eu acho que, assim, eu tive a tristeza, vamos poder dizer assim, de assistir esse filme um pouco mais velho, né? Então, assim, ele já não era o supra-sumo do visual quando eu assisti, mas, pô, eu acho que foi um dos filmes que mais mexeu comigo, cara. Porque é um filme que eu comprei do início ao fim e ele me grudou na cadeira de um jeito que eu ficava contorcendo com cada cena que passa aqui. Não, pô, muito bom, cara, muito bom. Tem uma coisa nesse filme, né, que é justamente esse medo desconhecido, o medo de que, sei lá, a pessoa do seu lado pode, de repente, começar a te atacar, né? No caso do filme, ela tá possuída por uma criatura, na verdade, uma criatura, né, que tá se passando por ela. E tem vários filmes nessa pegada, tipo o Corrente do Mal também, que eu acho sensacional. Que é uma criatura que ela pode ser qualquer pessoa, ou você tá aí e de repente, né, tem algo vindo na sua direção e te ataca. É um daqueles medos que me pega às vezes, porque, tipo, eu fico pensando, eu tô aqui, tô seguro na minha casa com a minha esposa, pessoa que eu confio. E se minha esposa, do nada, fica maluca e mete uma faca em mim? Eu não consigo me proteger disso. Literalmente, qual é a minha reação nessa hora, sabe? Qual é o meu plano de contingência, sabe? Exato, não existe. Não existe. Eu estou totalmente à mercê dela. Yasmin, não é pra ter ideias, viu? Yasmin indo na cozinha. E é interessante, porque realmente, tipo, se você parar pra pensar, não existe nada impedindo o estranho na rua de te encher de porrada, sabe? A gente conta com a questão das normas sociais, das regras de conduta da sociedade. A gente sabe que existe lei para punir, e a lei também tem esse instinto esse objetivo de prevenir, né, por medo da punição.
Mas pega uma pessoa que perdeu tudo, saca? Eu acho que é por isso que muita gente tem até medo de morador de rua, de chegar perto. Porque, cara, é a pessoa que está desamarrada, sabe? Das normas sociais. O que impede ela de chegar e te empurrar na linha do trem, saca? Na frente do ônibus? Nada. Pois é. Tipo assim, ela vai presa, vai ser julgada, nossa, justiça por não sei o quê, talvez indenização para os seus familiares. Ai, você morreu. Vocês falando sobre, me fez pensar no elefante que tá na sala. Seria a pergunta, o que é o mal? Caraca. Agora vai ser profundo, mano. Vamos lá. Aí você vai pegar qual é a sua definição de moral, né? O que você usa pra definir, pra nivelar o que você faz consigo com outras pessoas. Pra mim, pro Jonta, pro resto do pessoal do Neuronautas que é cristão, nós temos como moral a questão do Senhor, do Evangelho e tudo. E as coisas que desviam disso... Assim, o objetivo do Evangelho é você amar o seu próximo, é você ser bom testemunho de Jesus na Terra, você dar bom exemplo para os outros, assim, servir e realmente ter uma conduta exemplar, sabe? Digna da pessoa que você crê que te salvou, né? Que te redimiu. O mal é aquilo que você serve a si mesmo, sem consideração pelos outros, nesse sentido, sabe? É você ser meio que escravo dos seus instintos e dos seus prazeres e isso leva você a fazer o mal. Por que uma pessoa mente? Para proteger alguém ou a si? Por que uma pessoa rouba? Por que uma pessoa machuca a outra, sabe? Por algum prazer, por algum instinto. Mas sempre volta para si. Eu posso ter mentido para ajudar minha namorada, mas no final das contas é porque ela é minha namorada. Eu não teria mentido para ajudar a namorada de outra pessoa, sabe? Tem um ponto que eu acho interessante também, que é diferenciar o mal moral do mal... Eu não sei como é que eu chamo outro mal, se é um mal físico. Por exemplo, a gente como cristão, né, falando. A gente acredita, por exemplo, que mentira é algo ruim. Seria mal, moralmente, né? De acordo com a moral de Deus. Mas não necessariamente porque eu menti, isso vai causar algum mal... né, no meu ambiente, para as pessoas, né, que estiveram relacionadas a isso. Então, não teve uma consequência má. Ruim. É isso. Porém, ainda é um mal, moralmente. Então, eu acho que é interessante diferenciar. E, geralmente, quando a gente está falando de terror, a gente está falando, eu acho, do mal, daquilo que causa uma consequência ruim, né? Essas definições estaria dentro ali do que o Santo Agostinho ele traz, pensando em proposta filosófica mesmo, em relação a... Você está falando sobre como se o mal tivesse algumas ramificações, né? Peraí, repete sua pergunta? Sim, essa definição, assim, do mal ter mais de uma ramificação, ela estaria ligada com o que o Santo Agostinho traz? Como proposta filosófica mesmo? O Santo Agostinho, a proposta dele, até onde eu me lembro, é que o mal é a ausência do bem, né? Tentando explicar aqui, né, de uma forma bem leiga. Como se o bem fosse um tipo de matéria, talvez, né? Uma essência. E o mal não é uma essência, ela só é a ausência dessa essência bem. O pessoal gosta de usar esse exemplo do muro, né? Tem um muro. E aí você faz um buraco no muro. O buraco não é nada, ele é ausência de muro. Então, essa era a visão do Agostinho, né, sobre o mal. Beleza. Mas tu tem algum, Ítalo? Alguma definição, alguma pensamento sobre isso? A definição que eu tenho, assim, que eu acredito, ela é meio chata. Por quê? Ela é um pouco mais, vou colocar aqui entre aspas, mais pragmática, sabe? Porque, para mim, o mal, ele está muito relacionado a uma condição e um contexto que ele é ambiental e cultural, dependendo do ambiente que você está inserido, ou no contexto que você está vivendo, vai ser interpretado de forma diferente. Talvez possa, né, ele até ter um pouco de inspiração, uma visão ali mais sofista, né? E que muitas das vezes as decisões que a gente toma, elas são baseadas em consequências e eventos que a gente ali passou ao longo da nossa vida.
E é muito curioso, o Fernando falou uma coisa muito legal, né? Eu particularmente achei muito legal, porque muitas das vezes a gente, como comunidade, né, como seres humanos, a gente associa o mal como uma atividade que ela vai muito mais beneficiar o sujeito de uma forma que a comunidade ela meio que fica marginalizada e pode até prejudicar ela. E o bem, não, o bem é um comportamento que muitas das vezes eu faço pensando no prol dessa comunidade e não esperando algo em troca, né? Mas esperando que essa comunidade ela possa prosperar. E, obviamente, se ela vai prosperar, eu também irei prosperar como consequência, né? Essa pergunta, quando você falou sobre, né, o podcast, cara, foi muito curioso. Você falou, e aí uma das primeiras coisas que eu pensei foi isso. Porque o que é o mal, né? Porque muitas das vezes o filme de terror, ele traz essa brincadeira. E os subgêneros, eles brincam de forma ali diferente, como você falou. Ah, será que a pessoa que eu mais confio, ela me trairia a ponto de fazer, né, mal à minha integridade física? E muitas das vezes quando tô vendo o filme também, fico pensando, cara, esse filme tem um mal por trás que faz o que é, né, a ação ali dos personagens, o que ele quer provocar. E a gente tem filmes que trabalham muito com essa linha, né, do desconhecido. A gente tem filmes que tem uma relação um pouco mais como se fosse, é isso, o mal é isso, pronto, acabou, você não vai conseguir sobreviver a ele porque simplesmente ele é mal e ele quer ser mal, ele é mal e acabou. Como os slashers, né, você vê que eles estão lá matando, tem alguns que tem, beleza, uma história por trás, sofrimento e tal, outros não, outros só querem matar e é isso. Esse mais recente que fez bastante sucesso, o do palhaço Terrifier. Inicialmente ele é o mal, e é isso, ele só quer fazer maldade, quer matar e quer a morte ali cada vez mais brutal. Tem o Alien, que eu acho um dos caras sensacionais, porque o mal ali, ele não é mal, né? Ele é apenas uma espécie que está tentando sobreviver num ambiente que ele se adaptou, né? Muito louco pensar, né, como ali os caras pensaram nesse tipo de mal e o quanto isso é atual, né? A gente vê que, você pega, tudo bem que tem uns efeitos e tal, mas você vê uma pessoa que nunca viu o Alien e vê o filme, a pessoa, ela fica perplexada, né? Caramba, como assim? E aí tem tudo isso, né? Você tem um ser vivo ali que tá se adaptando a uma nova situação e é isso, ele só quer sobreviver, né? Em um ambiente escasso de recursos. Exatamente, ele quer sobreviver e usar os recursos. Talvez esse mal do Alien me lembra muito o mal de Maquiavel, no sentido de que, olha, você tem que usar os recursos que você tem, independente, né, do que ali possa acontecer, desde que você consiga alcançar o resultado ou esse bem comum né, do governante ou daquele que é o líder, né? Mas no final das contas, o vilão do filme do Alien é a Weyland-Yutani. Essa é a empresa, né? O vilão é sempre capitalismo, não se esqueça. O capitalismo malvadão. Exato, pô. Quem é que mandou a galera pra aquela espaçonave pegar o ovo de Alien? Cara, um filme que eu achei muito louco, e acho que foi o Jonathan que me recomendou, é o Midsommar. Nossa, sim. Esse filme é muito bom. Vi no cinema com o Jonathan, né? Foi. O Jonathan editor aqui para avisar que a partir de agora a gente vai ter alguns spoilers de algumas obras e filmes e livros, como Pecadores, Midsommar, A Bruxa, Eu Sou a Lenda. Spoilers acho que não vão estragar a experiência, mas caso vocês queiram evitar, tá aqui o aviso. Esse filme é espetacular, porque ele traz para nós um mal que ele é diferente, né? Ele tá muito mais relacionado a uma questão antropológica que mexe com aquilo que a gente acha que é certo e que não é, dentro de uma comunidade que tem um conjunto de regras que é totalmente diferente. E aí e eles brincam, né, com uma situação que é tabu na nossa sociedade, na nossa comunidade, que é o comportamento ali de suicídio, né? Que é muito foda. E aí você tem uma mescla, né, de dois personagens ali fazendo a pesquisa e não, vamos aguentar o tranco, é a cultura deles, não, isso não tá certo, não tá nem errado, eles fazem isso mesmo, e outros personagens totalmente, né,
agoniados, a gente precisa ir embora, isso aqui não tá legal, isso aqui vai dar ruim. E esse é um tipo de terror que eu acho muito legal. Tenho gostado mais, porque antes, né, voltando na temática, acho que o tema de terror que eu gostava muito, quer dizer, que eu gosto muito ainda, e me chama muita atenção... Um slasher. É isso, é um slasher, só que um slasher um pouco mais pro gore, que tem cenas mais violentas e mais pesadas. E aí remete a um outro conteúdo que eu gosto também, que eu comentei no início, que é música. E aí a gente vai pegar heavy metal, aí a gente vai ali para subs, né? Tipo, death metal fala muito sobre. E aí tem uma banda, inclusive ela aparece no filme do Ace Ventura, o Cannibal Corpse. Caraca. Essa banda animal, ela é muito boa, só que, cara, as letras é trecheira, é assassinato, é roubo de órgão, é muito massa. E os álbuns, a capa dos álbuns, é um negócio assim, cara, que você seria expulso, dependendo do lugar onde você tá, se você fosse com uma camisa dos álbuns que, né, lá da foto dos álbuns. Muito massa. E isso brinca também, né, com a nossa sensação de desconforto. Que você vê uma cena, e aí o que me atrai no gore não é a violência em si, mas é o aspecto do desconforto que aquilo causa em nós. E como essa brutalidade, talvez ali, se a gente for pensar num sentido mais banal mesmo, algo bem primitivo, ela incomoda. Algo tão primitivo e ainda incomoda bastante, né? Que vai um pouco contra, né? Com o horror cósmico. Que, na verdade, o horror cósmico, né, ele traz uma visão um pouco diferente, pelo menos na minha interpretação. Você tem uma complexidade de algo que não tem compreensão, e aí o Lovecraft, ele faz isso de forma magnífica, apesar de todas as questões, que é colocar a gente como um observador, mas não um observador ativo, mas um observador passivo, diante de uma situação que o que a gente pode fazer é apenas, ok, é isso aí, e agora eu também estou ferrado por saber demais. Sim, exatamente. Cara, mas assim, eu queria linkar e perguntar pro Ítalo também, o que ele acha. Por exemplo, de um filmezinho aí, bobo aí, que a galera tá falando, que é Pecadores. Porque a gente tem aqui, olha só, segundo a sua definição de mal, qual seria o mal desse filme? Porque, pô, você deixou um pouco vago, segundo a sua definição, ficou um pouco vago. Quando você começou a falar ali do Alien, que às vezes não é todo mal, ele só tá querendo preservar o bem da espécie dele, você dá uma passada de pano monstruosa nesse filme. Um dos motivos de eu ter falado que a minha definição de mal ela é chata, é porque essa definição de mal, ela é uma definição mais pragmática e até um pouco mais científica, entre aspas, pensando filosoficamente, porque ela não vai depender de uma valoração moral. Claro que, vivendo em sociedade, a gente precisa ter essa valoração moral e ética. Cara, Pecadores é um filme magnífico, porque o tempo todo ele brinca com a gente sobre o que efetivamente é liberdade. A liberdade seria eu não trair aquilo que eu acredito, ou seria trair aquilo que eu acredito e poder viver com, por exemplo, a mulher que eu amo. Mas eu preciso falar pra você que no final das contas desse filme, cada um fica com a mulher que ama do seu jeito. Exatamente. Então não é... A liberdade é você estar junto até o fim ou viver pra sempre, tipo, nesse sentido, né? A liberdade da escolha deles era essa, entendeu? É muito legal, né? Porque, assim, o diretor, ele deu essa opção, né? De que, ok, você tem essa opção de viver com a mulher que você ama pós-morte, e você tem a opção ali de ter a imortalidade de viver com a mulher que você ama, né? Aqui no mundo material, no mundo físico. E aí ele abre para essa interpretação de que, beleza, se eu acredito no pós-morte, eu vou entender que ele também alcança a liberdade. Mas e se eu não acredito? Aí é isso que eu acho legal, porque ele brinca com essa relação, e você vê que o protagonista que não vira vampiro, o outro gêmeo, ele fica ali o tempo todo, né, sendo tentado, né? Vem aqui, irmão, isso aqui que é liberdade, isso aqui. E aí ele faz esse paralelo o tempo todo sobre o que é essa liberdade, porque ao mesmo tempo que você é vampiro, você não tá livre, né? Você tá sob controle daquele Lorde Vampiro, assim, entre aspas. E ele controla todos os outros. E aí o outro irmão gêmeo, né? O que não ficou vampiro e o que se torna vampiro só fica livre
a partir do sacrifício do irmão que matou aquele vampiro que comandava todos os outros, porque provavelmente eles não ficariam vivos, eles seguiriam a ordem daquele vampiro maior. E o que eu achei mais legal, que mais me conquistou do filme em si, não foram os elementos de terror em si, mas foram os elementos e essa brincadeira, né? E aí entraria no outro papo filosófico, o que é a liberdade. E aí o filme brinca isso, esfrega isso na nossa cara o tempo todo. Eu acho que essa brincadeira da liberdade, inclusive, só pra finalizar aqui e fechar, eu acho que o caminho do pastorzinho, que você vê o tempo todo o pastorzinho nessa... e dividido, né? Entre a responsabilidade de casa, a responsabilidade da colheita, a família, o pai religioso e ele querendo viver a vida dele de música, de festa. E você vê que ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. E no final a escolha que ele faz. Então, assim, o filme é todo fechadinho, todo bonitinho sobre essa liberdade da sua escolha, né? E do seu caminho, inclusive. Eu acho isso muito legal. Eu acho que ele, no geral, o filme fala mais sobre isso do que qualquer outra coisa. E, cara, quando o Jonathan tava falando um pouco antes aqui, vou mudar o assunto agora, sobre a definição do... Foi Agostinho que você falou? Isso. Isso me lembrou uma coisa, a falta, né? Você falou sobre a falta. A falta do muro seria o mal, tudo mais. Isso me lembrou de um outro livro dessa vez. Não vou falar do filme, porque o filme é muito ruim. Tá? Vocês já podem esperar sobre qual que eu estou falando, né? O filme tem Will Smith. Ah, Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda. Você tem um ponto. Então, e pra mim, o Eu Sou a Lenda, ele brinca muito com o fato do... o terror, ele justamente é a falta, né? Ele vive a falta de tudo. A falta de relacionamento, é a falta de humanidade da galera, é a falta... É a solidão, é tudo misturado, sabe? E no final, o elemento central de tudo é a falta, né? E eu acho que o grande vilão do filme, inclusive, não são os vampiros, do filme, não, perdão, do livro, né? Sim. Do livro. São os vampiros, ou é qualquer outra coisa, ou o próprio William, né? É William? Neville. Mas é o fato dele estar completamente deslocado de qualquer outra coisa, né? E justamente ele estar rodeado do estranho, como a gente já falou várias vezes, ele acabava sendo visto como estranho pela galera, né? Então, isso isolava ainda mais ele. E o terror desse livro, inclusive, pra mim, reside justamente nesse diálogo dele para com a sociedade e a sociedade para com ele, né? É muito bem observado, São, acho que os dois temas, né, principais, né? Essa questão da solidão e essa questão da cultura, né? Da sociedade, que ele via, né, as criaturas como o terror e as criaturas viam ele, né, como terror. Exatamente. E aí é justamente o que falta no filme, né? Não tem nada disso no filme. O filme abandona os dois principais elementos que fazem o livro ser o que é. Né? O filme se agarra, né, nesse sentimento de solidão dele, até aparecer Alice Braga. Depois ele descamba pra outra coisa. Não, e ainda tem um ponto que no filme ele tem um cachorro desde sempre. É verdade. E já no livro, não. Ele luta pra ter o cachorro e no final ainda perde, né? Ficou spoiler aí. Desculpa aí, mas o livro é antigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Falando em coisas antigas, eu acho muito interessante essa questão do terror empático. Do tipo, se eu tivesse nessa situação, sabe o que eu faria assim, se você se colocar no lugar do protagonista? E a diversidade de gêneros de terror, né, de subgêneros, é fascinante nesse sentido, porque dependendo do que você tá querendo fazer e do que você procura, você vai ter tipos diferentes de protagonista, né? Os filmes de slasher, né, de sangreira, de serial killer, normalmente vão ter uma final girl, né? Uma pessoa, uma menina, entre aspas, pura, né? Que ou vai ser a última vítima, ou vai sobreviver a tudo, sabe? Tipo Halloween, Hellraiser, né? E enquanto o resto é feito pra ser carne pro matadouro, enquanto o resto dos personagens é feito pra besta, ou tipo as mulheres... É uma coisa que inclusive, quem viu É o Segredo da Cabana, Cabin in the Woods? Isso, Segredo da Cabana. Que eles brincam, eles pegam o filme e brincam com todos esses estereótipos, né, o filme começa com personagens estabelecidos e ao longo da história eles vão sendo mudados pra se encaixarem nos estereótipos de terror. Assim, é muito bom.
Mas aí você tem outros filmes no gênero que vão tentar levar o horror de uma forma mais adiante. No próprio Alien, no primeiro, no Oitavo Passageiro, nenhum deles é feito para ser carne no matadouro. Você não sabe, entre aspas, quem é o protagonista até tipo, mais da metade do filme pode ter passado. Porque qualquer um pode ser a vítima, todos eles são igualmente competentes e capazes, sabe? E você fica temendo justamente pra ver quem vai ser o próximo, sabe? Mas eu falo disso porque, voltando a Midsommar, o terror de Midsommar me pegou de um jeito muito parecido com o terror de Bebê de Rosemary. Porque uma história de terror, ela, pelo menos nesse sentido psicológico, ela busca te deixar perturbado através dessa identificação. Você vê que você provavelmente tomaria aqueles passos ou que você chegaria naquele mesmo resultado se você fosse exposto àquelas circunstâncias, né? A Florence Pugh, esqueci o nome do personagem dela, do filme. No final, ela presenciou todas aquelas coisas horríveis, assim, mas se entregou à loucura e se juntou à comunidade, sabe? Que lhe causou tanta dor. Porque ali ela foi anestesiada dos horrores que ela tinha na sua vida normal. E no Bebê de Rosemary, spoilers para um filme antigaço, é uma mulher que está tentando levar a sua vida normal, uma católica devota, que tenta realizar o sonho de construir uma família, mas isso é pervertido, realmente profanado nela, e no final ela se entrega à loucura, sabe? Começa com a concepção e vai com toda a questão do acompanhamento da gravidez até ela dar à luz e o neném sumir. E aí no final a gente descobre que não, o neném tá vivo, mas é o anticristo. Mas o filme não é um filme de sangreira, tipo assim, não é de demônio saindo do chão pra puxar seu pé. Ela chega e a princípio ela é horrorizada pelo que ela vê, né, pelos olhos da criança, mas ela perdeu tanto, ela perdeu a confiança no marido, ela perdeu a comunidade que estava ao redor dela, que ela se agarra nessa criança. E ela decide, não, vou cuidar do filho do capeta, é meu neném. Vai trazer o fim do mundo, mas é o neném da mamãe. Um filme que eu tá fazendo um paralelo com o que você falou, Fernando, que eu acho que brinca muito com essa relação, e aí talvez ele esteja um pouco para a figura, né, do personagem ali, que ele não tem culpa, ele parece que é uma vítima também, mas ele vai se entregando ao mal, assim, entre aspas, porque é o que tem, é o que sobrou, né? Como talvez um mecanismo de sobrevivência, talvez de adaptabilidade. A Bruxa, cara, que filme perfeito, cara. O final desse filme é magnífico. É um filme que começa lento, e aí ele é meio lento e moroso, de propósito, eu acredito, pra gente ver aquele sofrimento daquela família que de certa forma não encaixa com a comunidade, vai viver a vida ali na fazendinha deles. E aí a gente vai percebendo assim aos poucos cada elemento ali sutil e o simbolismo que ele tem, e ele vai escalonando, né? Pouquinho em pouquinho, para quando chegar no final ter aquele ato que, cara, pra mim foi acho que talvez um dos melhores finais que eu já vi. Eu juro que eu não esperava, eu fiquei em dúvida. O bode não é? O que esse bode é, afinal? Ele fala, ele não fala. E aí ela fala com o bode e o bode não responde. Aí tem um silêncio e a gente, cara, realmente, o povo ali tá doido, o bode não fala não. E de repente, pum, vem aquele punch que você, caralho, eu não acredito no que aconteceu. E esse filme brinca muito com isso, né? A menina, pô, esqueci o nome dela. A Anya Taylor-Joy? Isso, ela não tem nada a ver com a situação. Mas mesmo assim, ela é ali vista como a bruxa, como a pessoa que trouxe ruína, fez né? o mal e que trouxe a ruína da família, e ela foi uma vítima como todos ali daquela família. Esse filme é maravilhoso. E eu acho que puxa uma coisa que aconteceu, sei lá, nos últimos 10 anos, acho que mais até, que começou um movimento de filmes de terror com uma crítica social muito forte, muito central, né? Não que não existisse antes, né? Sempre existiu. Mas, por exemplo, nos anos 80, acho que era muito mais focado nos slashers, por exemplo, né? De 70 para 80 ali, com Halloween e tal. O foco tava mais naquela diversão, naquela sangueira e tal. E esses filmes, eles focam mais na crítica social, né? Acho que desde, sei lá, o Babadook, depois o Corra, eu acho que o Corra foi um grande marco. Corra
Corra. E aí depois ele veio a Bruxa. A Bruxa acho que é da mesma época, né, do Corra. Uhum. E durante muitos anos, esse foi o terror, né? A grande maioria dos filmes estavam fazendo sucesso, né? Muito também por aquela A24, tava investindo nesses filmes, estavam, né, bombando muito. Então, o pessoal tomou um gosto por isso. E é um estilo que eu gosto muito, né? É o terror, mas não é só pelo terror, né? Tem algo mais profundo, né? E tentar identificar o que é isso, o que a gente pode aprender com o terror, né? Gostei muito dessa fase que a gente teve do terror agora. Pô, esse ano agora, né, de 2024, 2025, tá muito bom, né, os filmes de terror, então... Pois é. Eu acho que é um outro tema interessante a entrar, por exemplo, o horror corporal, né? Nossa, sim. Body horror. Eu acho que é hoje dos gêneros no geral, o que me causa, não é nem medo, mas é desconforto. Uhum. É o body horror, cara. Eu não consigo, não precisa necessariamente ser um filme de terror para te causar esse sentimento, como, por exemplo, a gente tem A Substância. Maravilhoso. Que é um filme de crítica social, muito bom e tudo mais, mas ele traz esse body horror muito forte nele. Falar que esse também é um dos... Tipo, eu gosto, mas é um dos que eu tenho mais agonia pra começar a ver. Tanto que eu nem chamo minha esposa pra ver esse tipo de filme. Porque, né, não é pra todo mundo. Inclusive, tem um caso o filme A Mosca, tá ligado, né? Uhum. Sim, pô. Cara, é um filme que eu não vi até hoje, porque eu ficava assim com a minha irmã. Juliane, a gente tem que ver A Mosca. E a Juliane ama. A Juliane gosta dessas coisas. Body horror, sangue e tal. Só que na época a gente morava eu morava com os meus pais. E aí a gente tinha que esperar eles viajar pra conseguir ver. Não, a gente só pode ver na ocasião certa. Tem que viajar. E a gente acabou que a gente nunca assistiu esse filme. Até hoje. Aí ficou na mítica, né? Do nosso relacionamento, né? Cara, Substância foi um filme, assim, que eu amei, adorei. Inclusive, eu recomendei pra minha irmã, tá falando isso, né? Que nem todo mundo gosta. E aí, eu falei, cara, eu tenho um filme muito bom. Que ela tá falando assim, então você tem pego pai, 2? Aí eu tenho. Aí eu passei pra ela. Aí eu falei, cara, tem um filme foda, bom demais, A Substância. Pega aí pra assistir. Aí, beleza, passou um tempo, e aí? O que você achou do filme? Ela simplesmente virou pra mim e falou, por que você me recomendou aquela merda? Eu odiei o filme. O quê? Caraca. Eu olhei assim pra ela e falei assim, tu entendeu o filme? Aí ela, sim, claro que eu entendi, mas o filme é horrível. Tudo bem. E realmente, né, tem gente que não vai gostar, né? A forma ali como vai escalonando o horror corporal e o desconforto que ele vai provocando. E, cara, Substância, uma coisa assim, que eu achei muito curiosa é que o filme criticou, ali acho que talvez de forma magnífica, como a indústria do cinema usa o corpo. E aí o filme usa o elemento ali da jovem, do corpo jovem, de uma forma tão excessiva que eu particularmente me senti desconfortável na cena que aparece ali a moça mais, a Su, né? A Su tá aparecendo e exibindo o corpo dela, só que de uma forma ruim, né? Assim, era desconfortável. A música e as cores, eu não sei se é aquele tom mais quente, aquela cor ali alaranjada, um rosa mais, sei lá, e começou a me causar ali desconforto, no sentido de, pô, tá bom, né? A gente já viu a bunda dela, eu acho que chega, né? Não precisa mais mostrar. Eu ia falar que um dos motivos desse filme ser muito bom também, é justamente como o Midsommar, ele subverte a questão das cores, né? Pro terror. Então ele trabalha toda uma lógica diferente com as cores, ele constrói visualmente, narrativamente também falando, essa tensão de uma forma completamente diferente, coisa que a gente não tá acostumado. Então foi uma das coisas que mais me apaixonou nesse filme, apesar do grande desconforto que eu sinto com ele. Inclusive, eu tô doido pra ver um que vai lançar esse ano, que chama Together. Vocês viram o trailer desse? Ah, eu vi. O trailer não, mas eu vi que ia sair. Juntos, né, eu acho? Juntos. Depois vocês veem o trailer, o pôster. Vocês falando sobre o horror corporal, um filme que eu achei massa também, e aí é mais uma, não sei se é remake ou releitura, foi o Nosferatu, lembrei. Sim. Pô. Cara, o desempenho da atriz ali nas cenas de estar possuída foi, caralho, sensacional. Gera um desconforto ali. Você vê que ela tava entregue. Esse filme foi também muito, muito bom. E é um filme que tem um final amargo, né? Um final agridoce. Tem muito, mas muito assunto ainda pra gente falar, mas eu acho que a gente já tem que ir encerrando, porque, né, não tem tempo pra falar tudo, infelizmente. Uhum. Então, eu acho que a gente podia encerrar com cada um dando
escolhe aí uma indicação pra dar. Pode ser de filme, pode ser de música, pode ser de jogo, qualquer coisa. Pô, só uma? Que ódio! Senão o pessoal não vai assistir, não vai ouvir. Não... Eu vou começar aqui, vou indicar um. É um que eu assisti recentemente, ele é do ano passado, então acho que provavelmente vai ter muita gente que ainda não viu, que é o Herege, né? Filme que não tava dando nada, minha irmã assistiu e me indicou, aí eu assisti. E é muito legal, porque ele trabalha essa questão da religião, claro, não sob uma visão cristã, né? Indicando para os meus amigos cristãos, por exemplo, tem que ver com uma visão diferente, né? Uma visão como a sociedade enxerga, né, a religião, qual a função da religião no mundo. E aí, a sinopse do filme é que umas garotas, que elas são mormons, tem que fazer a evangelização lá delas, e aí um cara preenche um formulário para elas irem na casa deles pregar. E aí elas entram na casa deles e, né, as coisas começam a ficar estranhas. Uhum. E aí eu não posso contar o resto. Mas é isso, vai ter toda essa discussão sobre a função da religião. É muito, muito legal. Recomendo. Esse aí me recomendaram também. Falaram que ele é muito bom. Tá na minha lista aqui. Vale a pena. Ele é redondinho, muito bem escrito. Então tá, eu pensei em um aqui. É o que me veio à cabeça agora. A gente estava falando de terror não convencional. A gente falou de Midsommar, né? Que é justamente a ideia de que não tem noite, não tem escuro pro mal se esconder, então ele tá aberto o tempo inteiro. A gente falou de A Substância, em que é todas aquelas coisas que normalmente nos causam conforto, né? Atração, não sei o que, são comerciais, nos causam desconforto. Isso me lembrou de Don't Hug Me, I'm Scared. Caraca, Fernando. Bem lembrado, hein? É, uma websérie do YouTube que ficou famosa, despertou várias teorias e tudo. Tem toda uma questão de mistério acerca do que está realmente acontecendo, do que significa. Mas a sinopse é que é basicamente um programa infantil, estilo Vila Sésamo, desses de fantoches que ensinam sobre as coisas básicas para as crianças. Só que as coisas dão errado. Assim... Eu não posso falar mais nada. Você tem que ver por conta própria. Depois você procura os vídeos que explicam, explica a teoria. É muito bom. Pra quem não sabe inglês, Don't hug me, I'm scared. Não me abrace, eu estou com medo. Eu posso dar a minha indicação agora? Não. Você tem que deixar o Ítalo ir primeiro. Então, brincadeira. Então, Ítalo tá primeiro. Não, que isso. Por favor, pode ir. A minha indicação, ela vai ser Arquivo 81. A série da Netflix. Ela, infelizmente, só tem uma temporada. Ela traz uma pegada de horror cósmico, tá? Mas isso só mais pro final. Eu não vou dar spoiler, mas a série é baseada no podcast, inclusive. Então, shout out por isso. E ela traz a história de um editor de áudio, que ele é contratado para investigar umas fitas. E ele acaba descobrindo meio que um mistério sobre um sumiço num prédio. E ele começa a investigar sobre esse sumiço, e ele vai encontrando várias coisas estranhas com os moradores, e ele brinca muito com a estética, que é um apartamento antigo de Nova York. Aí você entra numa casa tal, e aquela casa bem kitsch, sabe? Cheio de bugiganga pra tudo quanto é lado, e ele vai te trazendo esse desconforto ao mesmo tempo que você acompanha essa busca dele. E no final a gente tem um final, como que eu posso dizer, um tanto quanto broxante, porque ele tem um gancho gigantesco e a série foi cancelada. Porém, o verdadeiro terror é a Netflix. Exatamente. Mas a série é muito boa e vale a pena acompanhar o que a gente tem dela, inclusive, tá? Legal. Inclusive, dá uma excelente campanha de RPG, tá? Só jogando nota aí pra vocês. Olha só. Que curioso, hein? Bom, eu fiquei na dúvida, mas eu vou ter que recomendar um livro que eu li, que quando eu terminei, eu cheguei no final, o que eu pensei foi, puta merda, aconteceu isso mesmo? E eu li o final umas 3 vezes, pra ver se realmente foi o que aconteceu. Eu acho que talvez ele deva ter furado um pouco a bolha, que é o Saboroso Cadáver. Esse livro, ele é magnífico. Basicamente, a premissa do livro é uma sociedade, né, distópica, em que tem um vírus, e esse vírus infesta nos animais. É tipo uma raiva. Se o animal morde ou arranha, a gente, como humanos, a gente já era. Joga no Vasco. Morre na hora. E o que acontece? A gente não pode comer mais carne. E aí, qual que é a ideia dessa sociedade distópica? É a gente produzir humanos para consumir. Caraca. E aí a premissa do livro
É de um rapaz que trabalha em um... Cara, eu não sei o nome específico, mas seria tipo, não é um matadouro, mas é um rapaz que trabalha na parte ali de produção de carne. Ele é gerente de uma empresa que produz essa carne em especial, como é chamado no livro, que são clones. Então são humanos ali que, né, tem uma certa modificação genética e tal, e eles são criados especificamente só para serem consumidos. Aí, não posso falar muito mais, porque senão estraga a experiência desse livro maravilhoso. Legal, hein? Tô olhando aqui, é a autora argentina, né? É argentina. Maneiro. Assim, não fazendo propaganda, mas uma coisa assim que eu comprei recentemente, eu achei que faz uma diferença do caramba pra quem, sei lá, gosta de ler e tal, Kindle. Então, se você tiver a oportunidade de comprar um Kindle, compre. Você vai poder ler muitas horas sem nem perceber quantas horas passam. E não querendo fazer propaganda também, mas aproveitando que estamos aqui e foi mencionado que uma das séries foi baseada num podcast, eu gostaria de lembrar vocês que o podcast Neuronautas também possui uma campanha sobrenatural de suspense e mistério e horror, talvez, quem sabe no futuro, que é o Turno da Noite. 3 episódios, audiodramas sonorizados, uma campanha que Deus queira vai ter continuação e que nos dá muito orgulho ter feito. Excelente lembrança. Vamos lá. E é isso, galera. Foi muito, muito bom conversar com vocês hoje. Despertar aí nossos horrores internos, o horror de outras pessoas que estão ouvindo esse podcast. Provavelmente não vão assistir nada porque tem medo. Eu quero lembrar também, você ouvinte, que você pode ser o nosso apoiador. Você pode apoiar não só o Neuronautas, mas todos os programas do RPG Next. É só você entrar lá em apoia.se/RPGnext e lá você pode, a partir de R$5, tá contribuindo aí pra gente continuar fazendo esses programas, pra fazer programas cada vez melhores ou fazer mais programas ainda. E você ainda, cada apoio você tem alguma recompensa. Você pode entrar em grupo secreto, participar de sorteio, pode até participar de episódios. Então dá uma olhada lá, se você tiver condições, é muito bom para ajudar a gente. E não deixe de deixar aí também os seus comentários, comente aí o que faltou nesse episódio. Principalmente recomende aí uma obra de terror, como a gente disse, pode ser filme, pode ser música, pode ser livro, pode ser quadrinho, pode ser qualquer coisa. Então deixa aí que a gente vai ler assim que a gente tiver a próxima leitura de e-mails. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui e não olhe pra trás, né? Pô, copiando aqui a frase de outro podcast de terror, mas foi a primeira coisa que veio na cabeça. Valeu, galera. Tu meteu o mundo freak confidencial mesmo, velho. Veio a primeira coisa que veio na cabeça. Eu nunca penso na finalização, mano. Eu sempre escrevo ali a entrada e chega na finalização eu não sei como encerrar, mano.